Tranquilo, né? Vamos voltar aí, dando continuidade aí ao nosso assunto aí do escalonamento, né? A gente viu como é o escalonamento, de que jeito a gente se resolve quando ele vem bem escalonado, mas nem sempre ele vem bonitinho desse jeito que a gente falou, né? Com 3 variáveis, com 2 e com 1. Em alguns casos a gente vai ter um sistema que ele vai estar já assim, ó, tá? Então presta atenção aqui. Em alguns casos já tem o sistema completo, olha, x mais 2y menos z é igual a 3. Segundo, 3x menos y mais z igual a 1. 2x mais 2y mais 3z igual a menos 4. Aí tu vai me dizer assim, poxa professor, o senhor não falou isso. Claro, calma, que aí a gente já entra aí no escalonamento de um sistema linear, né? Estou com um sistema aí. O problema é de como que eu vou escalonar esse cara aí, de como que eu vou conseguir fazer o escalonamento, né? O escalonamento é a escadinha que a gente fala. 3 variáveis, 2 variáveis e uma variável. Primeiro passo, eu tenho que sempre pegar esse cara aqui, né, que é a nossa primeira equação, até colocar um x do lado aqui, e ela vai ser fixada até o final dentro do meu sistema, né? Então vou copiar ela já aqui no outro sisteminha aqui, ó. Ela vai prefixar direto, ela não vai mais desaparecer, ó. 2x menos z igual a 3, tá? Fixar a primeira equação, fixar a primeira equação, tá? Para ficar mais bonitinho aí, fixar sempre a primeira equação. Depois que eu fixei a primeira equação, eu vou fazer o joguinho de sinal para me poder eliminar uma das variáveis, né? Sempre usando as outras duas que sobraram, né? A primeira já está aqui fixada, ela não vai mais se alterar até o final. Até o final eu vou levar ela. Agora eu vou trabalhar com as outras duas, né? Com as outras duas. Então eu trabalho com as outras duas, mas em função sempre da primeira. A primeira com essa e a primeira também com essa, para me poder escalonar ela, né? Fazer o escalonamento dela. Então, olha o que vai acontecer aí. Como que eu vou fazer? Primeiro eu fixei a primeira. Tá aqui, ó, fixar a primeira equação. Tá fixada. Agora eu tenho que fazer, né? Eliminar a incógnita, uma das variáveis, para me encontrar outra. Nesse primeiro caso, já tenho a primeira. Deixo ela aqui. Vou fazer um rascunho aqui do lado, né? Vou fazer um rascunho bem aqui, ó. E vou fazer as equações todas para cá. Então o rascunho vai ficar aqui, que é isso que eu pensei interessante agora. Vou pegar a primeira equação, que vai estar sempre relacionado para me achar as outras do escalonamento aqui. Primeira equação, x mais 2y menos z igual a 3. Primeira com a segunda, né? Primeira com a segunda. Prestem atenção que para mim fazer essa situação de eliminar uma das variáveis, nesse caso aqui eu quero eliminar o x, né? Para me verificar aqui que eu quero eliminar o x, o que é que eu tenho que fazer lá na primeira? Simplesmente multiplicar a primeira por menos 3, que é o oposto de 3x, né? Menos 3 vai ficar aqui, ó, menos 3x. Então, quando eu for copiar ela para cá, já mudo os sinais dela, né? Como eu tenho que deixar ela aqui igual aos 3x, eu já multiplico a primeira por menos 3. Então, eu vou fazer direto aqui, ó, menos 3x, menos com mais dá menos, e 2 vezes 3 dá 6. Já vou colocar aqui 6. Eu coloquei direto, mas eu vou multiplicar direto para vocês entenderem melhor o que eu quero fazer. Menos com mais dá menos, e 3 vezes 3 dá 9. Então, dá menos 9. Primeira equação foi multiplicada por menos 3, simplesmente para mim cancelar o x aqui, ó, da segunda equação, que é 3x menos y mais z igual a 1. Por que eu multipliquei a primeira equação por menos 3? Justamente para fazer o cancelamento desse x aqui, ó. Depois que eu achei as duas equações, agora eu vou somar. E quando eu somo, eu cancelo. Menos 3x mais 3x, né? E vou obter os resultados aqui. Tá? Aqui, ó, menos com mais dá menos. Aqui não é mais, aqui é menos, tá? Perdoe eu ter colocado mais, aí é menos. Então, menos 6y menos y dá menos 7y. Menos, no caso aqui, menos 3
menos 3x menos, então aqui vai dar mais 3y, né? Vai dar mais 3y. Então eu vou colocar aqui o mais para vocês e o 3 aqui, porque eu deixei de multiplicar. Ela vai multiplicar todos, né, na distributiva, até mesmo a parte literal. Então ficou menos 3x menos 6y mais 3z igual a menos 9. Então, mais 3z mais z dá mais 4z igual menos 9 mais 1, menos 8. Está aqui a segunda equação. Quando eu acho a segunda equação, né, eu achei a segunda equação, eu pego ela e trago ela para cá. Ó. Menos 7y mais 4z igual a menos 8. Né? Fixei a primeira, agora essa segunda também vai ser fixada. Eu vou fixar a segunda equação. Fixar a segunda. Já achei ela, tá? Deixo ela aí. Presta atenção agora. Eu peguei a primeira e fiz em função da segunda. Vou fazer a mesma situação. Vou pegar a primeira e vou fazer em função da terceira e fazer o joguinho aqui para me achar a terceira equação que vai ficar aqui embaixo. Né? Percebam que eu já tenho ela aqui sem o x e agora ela vai estar aqui no terceiro caso sem o x e sem o y. Mas primeiro eu vou achar a terceira equação para depois vocês compreenderem o passo a passo. Olha só, eu tenho x aqui e 2x aqui. Então, para me cancelar esses dois caras, esqueçam a segunda equação. Sempre em função da primeira. Olha só, sempre em função da primeira. Fixei a primeira e agora eu vou fazer as outras duas em função dela. Em função dela. Então, eu já tenho aqui a terceira, que é 2x mais 2y mais 3z. Perceba que eu tenho que cancelar aqui. E para cancelar esse primeiro caso, o x aqui, eu multiplico a primeira por menos 2. Então, eu vou multiplicar toda a equação por menos 2. Então, vai ficar assim, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes mais 2y, menos 4y. Menos 2 vezes menos z, mais 2z. Menos 2 vezes 3, menos 6. Olha a primeira equação como ficou e a terceira equação, venho aqui e repito ela. 2x mais 2y mais 3z igual a menos 4. Ou seja, agora eu vou lá e somo ela toda, né? Eu vou somar. Então eu passo um traço aqui e cancelo as duas primeiras, que foi justamente o que eu fiz, e sempre eu vou fazer isso, o cancelamento da primeira, do x. Por quê? Porque preste atenção. Menos 4y mais 2y vai dar menos 2y, né? Quando eu subtraio o sinal do maior. Mais 5z igual a menos 10. Achei aqui a minha terceira equação aqui, né? A terceira equação em função. O problema é que ela não vai entrar aqui ainda, porque ela tem também aqui um y. Como ela tem um y, agora sim eu vou trabalhar. Eu estava pegando as duas em função da primeira. Já fixei a segunda. Agora eu tenho que fixar a terceira. E a terceira ela não tem que ter aqui o meu y, né? O y não entra aqui, né? Ele não entra aqui. Então eu vou colocar aqui por enquanto. Não é ainda definitivo. Não vou fixar a terceira. Vou só colocar aqui, ó. Minha terceira equação é 2y mais 5z igual a menos 10. Para que isso aconteça, agora eu vou trabalhar a segunda com a terceira, tá? Esqueço lá o que eu fiz lá no início. A primeira ela está sempre fixada e a segunda também. Então eu vou fixar a primeira. Vou colocar de novo aqui para vocês entenderem. Eu vou fixar sempre a primeira. Sempre a primeira equação está fixada. Depois que eu fiz o cálculo, eu achei a segunda, também ela vai ficar fixada. E agora eu vou fazer a segunda com a terceira que eu achei. Vou fazer aqui do ladinho desse rascunho aqui, ó. Então eu vou fazer o que corte o y, né? A minha intenção agora é cancelar o y. Para que isso aconteça, eu tenho que fazer o quê? Pegar esse valor e colocar aqui para cima inverso, e pegar esse valor e colocar aqui para baixo também inverso, que ele seja simétrico. Para cá tem que ser positivo e para cá tem que ser negativo, que é justamente para ficar valores simétricos, né? Então olha só, se eu colocar essa primeira equação multiplicada por 2, né? Então vai ficar 2 vezes menos 7, vai dar menos 14y, mais 2 vezes 4 dá 8z, igual a menos 8 vezes 2 dá menos 16.
E esse 7 aqui vem para cá multiplicando, só que ele vem menos 7 mesmo. Então eu vou multiplicar pelo inverso, por ele próprio, pelo menos 7. Um eu multiplico positivo e o outro eu multiplico negativo. Então, menos 7 menos 2 dá 14y, que é esse aqui o meu intuito, de cancelar o y. Menos 7 vezes menos 5 dá menos 35z, né? Porque é negativo, sinal negativo, igual a menos 7 menos 10, ou seja, menos 7 com menos dá mais, 7 vezes 10 dá 70. Então está aqui. Cheguei na equação que eu quero. Então vou fazer aqui o mais de novo e vou passar o traço embaixo. O que aconteceu? Ficaram simétricos, eles se cancelam. Dá zero. 8z menos 35z vai dar menos 27z igual. 70 menos 16 vai dar 54. Agora sim eu tenho meu escalonamento completo. Esse cara aqui, ó, que é a incógnita final, com uma só variável, vem para cá, para o meu escalonamento do meu sistema linear. Então vai ficar menos 27z igual a 54. Tranquilo? Eu fiz tudo isso para chegar no meu escalonamento. Professor, está resolvida? Não. Eu montei o meu sistema linear, o meu escalonamento do meu sistema linear. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver. Agora que eu vou resolver? É agora. Como é que a gente resolve? De baixo para cima. Vou pegar aqui a primeira equação. Menos 27z igual a 54. Então, quando eu passo para lá esse menos 27, né, dividindo, então 54 dividido por menos 27, como é negativo, ele vai dar aqui menos 2, né? Ele vai dar menos 2. O resultado aqui é menos 2. O meu z é igual a menos 2, né? Vou só fazer aqui para você entender. Ficou 54 dividido por menos 27. Eu passei o menos para cá dividindo. Poderia multiplicar por menos 1, ia ficar 27 aqui positivo, e aqui ia ficar menos 54, tranquilo, ia dar o mesmo valor. Ia dar menos 2, tá? Tranquilo, para ninguém ficar na dúvida. Então, já achei o z. Quando eu acho o z, agora eu caio para cima, vou achar a segunda equação. A gente resolve assim o escalonamento. Perceberam que a gente teve 3 sistemas, né, completos, e a gente foi fazendo passo a passo. Fixando o primeiro, fixei a primeira equação. Através dela, eu fiz o escalonamento de cada uma, né, cancelando o x em cada uma delas, na segunda, a primeira com a segunda, e depois eu peguei a primeira com a terceira e achei a segunda equação. Fixei ela aqui. Depois que eu fixei, eu fui a primeira com a terceira. Achei aqui esse valor aqui, ó, bem aqui. Coloquei ele aqui, ó. Só que não era ainda o meu escalonamento, porque eu tenho y e y, e o escalonamento é a escala, é a escadinha, né? Eu tenho que cancelar esses caras aqui. Vim para cá e fiz o cancelamento deles. Multipliquei o 7 aqui embaixo e multipliquei aqui por 2. Então eu multiplico um positivo, outro negativo, porque os sinais aqui são iguais e eles têm que ser simétricos. Quando eu multiplico, eu chego no menos 27z igual a 54, que é o cara que eu quero, porque completa com 3, 2 variáveis e uma variável. Tenho meu escalonamento. Agora eu vou resolver, né? Que a gente ensinou no vídeo anterior. O que que eu faço? Começo de baixo, agora já sei o valor de z, substituo aqui na segunda. Então vamos para a segunda equação. Esse aqui foi a primeira, agora eu vou para a segunda equação. Então olha o que eu vou fazer. Menos 7y mais 4 vezes o z, que é quem? Menos 2. Já substituo direto. Isso igual a menos 8. Então, menos 7y é igual que mais 4 menos 2 dá menos 8. Igual a menos 8. Olha o que eu tenho aqui. Quando eu passar esse menos 8 para lá, ou eu tiver valores semelhantes em lados opostos, eles são simétricos, eu corto. Mas como se eu corto? Porque se eu passar esse menos 8 para cá, ele vem para cá mais 8. Então, menos 8 mais 8 dá 0. Ou seja, vai ficar assim, vai ficar menos 7y igual a 0. Onde o meu y é igual a 0, né? Porque eu não tenho nenhum número que divida a 0. Então, o meu resultado de y é 0. Achei o valor do y. Agora eu vou para a minha terceira equação, que é a primeira, que é completinha. Então eu venho aqui e pego ela. Ó. X mais 2 vezes o 0. Por quê? Porque o y é 0, já troco direto. Menos o z. Quem é o z? Menos 2. Isso tudo igual a 3.
Então eu venho aqui, ó, x, 2 vezes 0 dá 0, menos com menos dá mais, então dá mais 2, igual a 3. Então quando eu passo esse cara para cá, ó, x é igual a 3, o 2 está positivo, vem para cá o quê? Negativo. Então meu x é igual a 1. Pronto, acabou. Solução. Solução. Não é um soluço grande, né? É o resultado. Não é aquele soluço grande, é o resultado. Solução: 1 para o x, 0 para o y, sempre nessa sequência, e menos 2 para o z. Acabou. Professor, é meio enrolado. Não é enrolado. O que eu quero que vocês entendam? É saber fazer o escalonamento. É saber chegar na equação de escalonamento através da equação completa aqui em cima. Ó, dessa equação completa. Estava com ela com as três. Primeiro passo. Fixo sempre a primeira, ela vai até o final. Ela nunca vai mudar até o final, né? Vocês perceberam que ela ficou aqui e aqui até o final. Depois que eu escalono a primeira com a segunda e faço o cancelamento desse x aqui, eu já acho esse cara aqui, ó. Aí eu já sei a segunda equação, então eu faço a fixação da segunda equação. Beleza. Mas eu tenho a primeira com a terceira de novo. Achei mais uma equação aqui que foi menos 2y mais 5z. O problema é que ela não é a equação que eu quero de escalonamento, porque tem variável duas aqui e duas aqui. Eu tenho apenas que ter uma, então agora eu venho para cá e pego a segunda com a terceira. A primeira eu faço a repetição, está aqui ela. A segunda eu repito, que eu também já fixei. E depois que eu fizer esse cancelamento da minha variável y, né, que foi o caso que eu fiz bem aqui, esse resultado aqui é o valor da terceira equação que eu fixo aqui, ó. E finalizo o meu escalonamento. Depois que eu finalizei o escalonamento, eu faço a resolução do passo a passo, de baixo para cima. Primeiro com uma variável, depois com duas e depois com três. O passo que eu acho mais difícil é achar o escalonamento, trazer daqui para cá, para a escadinha, para o nosso escalonamento geral. Eu espero que todos tenham entendido. Ah, professor, não entendi, ficou meio... Calma, assistam 2 vezes que vocês vão entender. É muita letra, é muito número para a gente compreender, mas eu acho que dá para entender tranquilo. Não é bicho de 7 cabeças, tá? Então percebam aí que eu fiz aí o escalonamento. O que eu vou querer aí? Para a gente exercitar, lógico, né? A gente tem que ter o exercício. Eu quero a questão da página, deixa eu colocar aqui, ó. Página 63. Eu quero a questão 20, somente a 20. Quero a questão 20 para vocês resolvam para mim, tá? Fazendo esse cara aqui, esse cronograma aqui para mim. Eu não quero todas, né? Porque ele vai de A a J. Eu só quero a de A a D, tá? Somente de A a D para vocês enviarem para mim, de A a D. Então eu espero que todos façam, tá? Não tem aquele prazo lá maior. Eu sei que a gente está passando por todo um problema aqui, mas eu estou dando um prazo bem longo para fazer a resolução, né? Não estou cobrando ainda nada. Espero que todos tenham assistido o vídeo, tirado as dúvidas, né? E consiga resolver. Se eu não conseguir, manda para mim que a gente dá um jeitinho de fazer um vídeo extra, tirando dúvidas, tá? O que eu quero? Eu quero que cada um saiba fazer isso aqui, tá? Isso daqui é muito importante dentro da matemática, né? Quando você for fazer um outro curso, você vai entender que o sistema linear ele é muito importante na resolução de qualquer problema. Então eu preciso saber esses caras aqui. Fiz bem detalhado, né? Ficou um riscadeiro grande, mas se você olhar aí o nosso vídeo, eu fiz o passo a passo, né? Fixa sempre a primeira, depois que eu faço a primeira com a segunda, eu fixo a segunda, depois eu vou fazer a primeira com a terceira, não vou fixar, porque eu ainda vou fazer a segunda com a terceira, e depois que eu fizer a segunda com a terceira, que eu vou achar apenas uma incógnita, eu vou fixar ela. Aí eu acho meu escalonamento. Depois que eu achei o escalonamento completo, que é com 3, com 2 e com 1, aí eu começo a resolver primeira, segunda e terceira, que foi o passo a passo. E achei a solução aqui desse resultado. Espero que todos tenham entendido. Dúvidas no meu PV, obrigado e bora lá pro calor, né? Que daqui a pouquinho a luz está indo embora. Espero que todos não estejam passando calor, que eu tô de vez em quando é que eu tenho que ir para debaixo do chuveiro, né? Dormir molhado. Brincadeiras à parte, mas a gente vai passar, né? Tudo isso vai passar. Tchau, tchau para vocês. Obrigado aí pela participação.